Pão Diário, a palavra de Deus que alimenta a sua alma. Que a graça de Deus esteja na sua vida todos os dias, que você possa entender a necessidade que temos de invocar, buscar a Deus todos os dias como força, como aquele que traz refrigério para nossa alma. Refletindo na Sagrada Escritura, no livro de Salmos, o Salmo 95 e o versículo 6, esse versículo, esta passagem do livro de Salmos, ela nos traz um ensinamento, como também nos traz uma direção para a nossa vida, um caminho, um meio pelo qual podemos vencer qualquer adversidade que surja ou que se levante na nossa vida. Mas me chama a atenção o salmista, o Salmo 95, versículo 6, quando o salmista ele diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então, esse versículo ele tem uma conexão de que todo ser deve entender a necessidade de ter a Deus como o único Deus, como o único adorador, e o reconhecimento de que Ele pode mudar a história, a situação, a vida de uma pessoa, a qualquer situação adversa, Ele tem o domínio e o controle. Então, o salmista, ele está o quê? Fazendo um convite, ao mesmo tempo nos incentivando, nos motivando a nós adorarmos, primeiro adorarmos, e segundo, nos prostrarmos, e terceiro, nos ajoelharmos diante de Deus, entendendo que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Quando eu estava lendo esse versículo aqui, quando o salmista diz que devemos adorar, nos prostrar e nos ajoelhar diante de quem? Daquele que nos criou. Sabe, às vezes as situações adversas levam uma pessoa a se prostrar, a se ajoelhar diante dos problemas que ele está enfrentando, lhe deixando sem força, sem coragem, sem esperança, sem fé. E sempre que uma pessoa ela tem a facilidade de se ajoelhar, de se prostrar diante dos problemas, diante das lutas que ela enfrenta, ela sempre vai ser uma pessoa fraca, que nunca vai ter força para dar a volta por cima, para superar as situações adversas e continuar e prosseguir a sua caminhada, a sua trajetória. Por isso que o salmista ele fala que nós temos que, primeiro, adorar. O que é adorar? É você sempre estar grato, sempre agradecer a Deus, sempre ter o reconhecimento que Ele está acima de tudo e de todos, que Ele é o único Deus. Isso é adorar, é ter esse reconhecimento, é ter essa reverência. E segundo, o salmista está falando que devemos nos prostrar. Então, nos prostrar é nos render diante dele, tendo o reconhecimento que ele é poderoso para mudar a situação, a história que estivermos vivendo. Ora, a palavra de Deus diz nos evangelhos que havia um homem, este homem, ele vivia sofrendo muito com um problema de saúde e também com uma opressão que havia sobre a vida dele. Primeiro, o primeiro problema dele era que ele tinha sido acometido por uma doença na sua época que não tinha cura, uma doença chamada lepra. E sempre que uma pessoa ela era acometida por essa doença, a lepra, ela passava de conviver com o convívio da família. Ela tinha que viver isolada no deserto.
porque as pessoas, elas tinham medo de serem contaminadas com aquela doença, a lepra. Ou seja, uma pessoa leprosa, ela era vista perante a sociedade como uma pessoa que iria contaminar as outras pessoas. Ela era vista como uma pessoa impura, como uma pessoa amaldiçoada, condenada à morte. Porque verdadeiramente essa doença, a lepra, nesta época de Jesus, a pessoa, ela ia morrendo aos poucos. Essa doença, ela ia consumindo, destruindo a carne da pessoa. Então a pessoa sabia que ela ia viver em isolamento até o fim da sua vida, porque era como se fosse uma condenação, e era uma condenação que a pessoa se encontrava. Não havia cura, não havia nenhum medicamento, não havia nada que pudesse salvar aquela pessoa. Por isso que a história fala que Jesus curou vários leprosos, porque somente Jesus naquela época foi o remédio suficiente para trazer salvação. Então aquele homem, ele sofria com aquela doença, e segundo, ele sofria com uma opressão, com uma depressão muito grande. Sabe por que ele sofria com depressão? Porque primeiro, ele foi proibido pela própria doença de conviver com os seus familiares. Já não convivia mais com a esposa, mais com os filhos, mais com a sociedade. Começou a viver isolado, solitário, né? Desprezado pelas pessoas. Ninguém tinha coragem de se aproximar de uma pessoa leprosa. Então, quando eu estava refletindo nesta passagem de Salmo 95, versículo 6, quando o salmista diz: vinde, venham, adorem e prostrem-se e ajoelhem-se diante daquele que nos criou. Então, somente Ele é o qual nós devemos nos prostrar, baixar nossa cabeça, nos render, porque Ele nos exalta, tá? Então é preciso que nós venhamos entender isso, que não é os problemas, não é uma pandemia, não é uma crise, não é uma situação difícil que venha te levar a você se prostrar, se ajoelhar e se render e botar um ponto final na tua história, na tua vida, como vencido, que não há saída, que não há solução. Ora, a palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 diz: quem está no meio dos vivos há esperança. Ou seja, quem está vivo ainda há esperança. Então a fé e a esperança jamais pode morrer no vosso coração. Então esse leproso, que está escrita a história deles nos evangelhos de nosso Senhor Jesus, ele estava vivendo nesta situação. Mas quando ele ouviu e viu a multidão e viu que lá estava Jesus Cristo, ressuscitou nele a fé e a esperança. Ressuscitou no coração daquele homem a possibilidade dele voltar a ser uma pessoa normal, dele ser curado, dele ser livre daquela condenação de morte por causa daquela lepra que estava sobre a vida dele. Então, isso que o salmista está falando aqui: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, foi o que esse leproso ele fez. Quando ele avistou Jesus, ele se aproximou. Primeira coisa que ele fez, ele se prostrou. Ele se ajoelhou nos pés de Jesus e adorou, dizendo: mestre, se tu quiseres, tu podes tornar o meu corpo limpo. Tu podes me curar, tu podes mudar a minha história, tu podes me tirar dessa condenação em que eu me encontro. Olha só as palavras deste homem, né? Ele viveu anos da vida dele isolado no deserto, sofrendo com essa enfermidade e sofrendo com a depressão por não poder mais conviver com a sua família. Então ele se prostrou diante de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, adorou a ele e disse: Senhor, se tu quiseres,
tu podes me tornar limpo, curado desta lepra. E assim Jesus estendeu a mão sobre ele e disse: agora eu quero, seja limpo. E a palavra diz lá nos evangelhos que imediatamente o corpo daquele homem passou por uma transformação, a qual aquela lepra desapareceu e o seu corpo ficou limpo, a sua pele ficou limpa como a pele de uma criança. Então, guarde essa passagem de Salmos 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Somente esse é a qual você deve se prostrar e adorar Ele, tendo o reconhecimento que Ele pode mudar a tua vida, a tua história. Muitas pessoas têm andado hoje nos nossos dias cabisbaixo, se achando um derrotado, se achando fraco, se achando impossibilitado de superar, de vencer as situações adversas, de dar a volta por cima, olhando e focando a sua visão somente na pandemia, na crise, na dificuldade, na violência, nisso e naquilo outro, e vão se afundando, vão se prostrando, vão se ajoelhando a cada dia mais diante de tudo isso, e não tem como vencer se você vive prostrado, ajoelhado diante de toda essa situação. A palavra de Deus diz no livro de Salmos: eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, o nosso olhar tem que estar voltado para os céus, não para o que está ao nosso derredor, não para o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Então, levante-se hoje e permita que o Espírito de Deus ressuscite no seu coração a fé e a esperança. E com certeza Ele estará mudando a tua história. Una sua fé junto com a minha agora. Vamos orar, vamos entrar agora em um momento de oração, e quando eu estiver orando junto contigo, o Espírito de Deus vai estar tocando em ti e confirmando todas as palavras que você acabou de ouvir nesta hora. Então una sua fé junto comigo e ore comigo agora em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque sabemos que Tu és o único Deus, aquele que é poderoso para realizar grandes obras de mudança e transformação na nossa vida. Ó Deus, nós confiamos em Ti, no Teu poder, na Tua provisão. Oramos a Ti por todas as pessoas que nesse exato momento se encontram, Senhor, vivendo em um quadro semelhante àquele homem que estava leproso, angustiado, entristecido, Senhor, se sentindo fraco, se sentindo debilitado, que não tem forças para se erguer e dar a volta por cima. Meu Deus, eu me levanto agora em nome de Jesus Cristo, em oração, em defesa a essas todas as pessoas que estão precisando ser tocadas, ser ministradas pelo Senhor. Meu Deus, toca na vida desta pessoa, arranque do seu coração essa tristeza, essa angústia, Senhor, essa opressão, essa depressão que tem consumido, tirado a paz, o sossego, o sono desta pessoa, da sua família. Traga libertação agora, pelo poder do nome de Jesus. Levanta esse que está fraco, restaura, renova suas forças. Levanta esse que está caído, ó Deus, em nome de Jesus, transformando esta vida
pelo teu poder, pela tua graça, pela tua presença, em nome de Jesus, porque no teu nome todas as coisas são possíveis. Alcança esta pessoa agora que está doente, que está enferma, em nome de Jesus. Eu repreendo esta doença, eu repreendo esta enfermidade agora, porque há poder na oração, há poder no sangue de Cristo, e Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso agora decretamos a falência, decretamos o fim de toda a doença, de toda a enfermidade que esteja alojada no corpo, na alma, na mente desta pessoa, que ela seja curada agora. Vai embora essa doença que está na cabeça, nos olhos, na garganta, nos ouvidos, toda inflamação na garganta, toda infecção, essa doença que está nos olhos seja repreendida agora, catarata, miopia, essa doença que está nas trompas desta mulher, todo caroço no útero, todo mioma, vai embora, seja expulso o câncer, a AIDS, a diabetes, a pressão alta, a pressão baixa, o colesterol alterado que está sobre esta pessoa, seja expulso agora. Toda doença, toda enfermidade, é em nome de Jesus Cristo agora, que esta pessoa seja tocada. Esse que está num hospital, que está numa sala da UTI, esse que foi desenganado pelos médicos, Senhor, que recebeu uma notícia que os seus dias estão contados porque não tem cura para essa doença. Eu decreto a falência agora, eu decreto a falência desta doença, que seja liberado agora o espírito de vida, que entre na vida desta pessoa, restaurando a sua saúde, trazendo vida, em nome de Jesus. Seja repreendido agora o espírito de morte que está rodeando, que tem cercado esse homem, esta mulher. Espírito de morte, vai embora, e que venha o espírito de vida sobre esta pessoa agora, lhe tirando dessa sala da UTI, desses equipamentos, lhe tirando desse hospital, desta cama, desse leito de dor, de sofrimento. Que o espírito de vida agora restaure esta mulher, este homem, esta criança, em nome de Jesus. Eu decreto, eu declaro, pelo poder da palavra de Deus, no nome de Jesus, pelo poder dos 7 derramamentos do sangue de Cristo, eu decreto, eu declaro o doente curado agora, e todos aqueles que acreditam nesta prece, que recebe esta oração, que seja confirmado a cura, a libertação, em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre todas as pessoas que estão conectadas conosco, nos ouvindo pelas nossas rádios, assistindo-nos pela nossa programação. Eu declaro céus abertos sobre todas as pessoas, que a palavra, que a oração de hoje ressuscite a fé, a esperança, e renove a fé, as forças desta pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, entra nesta casa agora, entra nesse lar, que esse lar seja abençoado, que esse lar seja alcançado. Aonde houver rumores de guerra, de separação, de pobreza, de miséria, de divórcio, nesta casa, nesta família, seja expulso, seja repreendido agora, e que venha o exército do Deus Altíssimo a acampar dentro desta casa, a trazer salvação, libertação a esta família. Pai celestial, ó Deus Todo-Poderoso, não há nenhum outro Deus além de ti. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Eu rogo a ti, eu oro a ti pela nossa nação, pelo Brasil. Abençoa o Brasil, abençoe a nossa terra, que venha tempos de refrigério ao nosso povo brasileiro, que venha tempos de prosperidade, tempos de paz, que o Senhor coloque um ponto final, que o Senhor dê um fim a esta pandemia no Brasil e nas nações do mundo, Senhor. Que o Senhor traga um tempo de paz, de vida, de restauração às nações do mundo e ao nosso povo. Que as nações do mundo sejam alcançadas pela bondade e a misericórdia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor alcance agora a todas as pessoas que recebem
esta prece, Senhor, que estão conectadas conosco. Pai, que o teu olhar, que os teus olhos agora se volte para todas essas pessoas que estão unindo a sua fé junto com a minha, e eu declaro sobre elas a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo, que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Olha pra mim e me enche de paz. Olha pra mim, muda o meu coração. Não posso esconder o que fui e o que sou. Olha pra mim, a verdade virá. Olha pra mim, não me deixe morrer. Olha pra mim e curado serei. No meu deserto faz rios nascer. Olha pra mim e te adorarei. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso